Meu nome é Jacob Green, nasci no ano de 1785 na cidade de Hanau. Eu e meu irmão somos escritores alemães. Por falar nisso, ele deveria ter chegado aqui já. Ô Will, estou aqui, meu irmão. Desculpa, estava distraído com lembranças de um conto que nos foi contado brevemente. Mas então, meu irmão, deixa eu me apresentar. Meu nome é William Green. Sou nascido no ano de 1786, na cidade de Hanau. E como meu irmão comentou, somos escritores alemães. Antes de sermos escritores, cursamos direito junto ao nosso pai. Mas, como o nosso gosto mesmo era pela literatura, acabamos deixando a faculdade de advocacia de lado. E então, no ano de 1830, nos tornamos professores na Universidade da Alemanha. Realmente, meu irmão. E 7 anos depois, fomos expulsos dessa mesma universidade alemã, junto a mais 5 professores, por motivos de mostrarmos ideias contrárias ao rei da Alemanha. Mas, mesmo tendo acontecido isso, 4 anos depois, a Universidade de Berlim nos chamou e novamente voltamos a lecionar como professores. Realmente, meu irmão. Mas, sem querer nos gabarmos, somos conhecidos pela qualidade de nossos contos. Muitas pessoas não sabem, mas escrevíamos os nossos contos somente durante a noite, porque durante o dia ouvíamos histórias dos nossos amigos camponeses e amigos da nossa família. E assim como sabíamos que os contos eram transmitidos oralmente, de geração a geração. Mas, com o surgimento da escrita, esses contos passaram a ser registrados nos monastérios, onde eram redigidos pelos religiosos. Começamos então a pesquisar documentos antigos e descobrir mais a respeito da cultura e da história da Alemanha para que pudéssemos perpetuar essa cultura e essa tradição ao longo da história. Então, minha Maria Dort contribuiu com 12 contos para nos ajudar. 12 contos. Alguém aqui já ouviu falar de Branca de Neve? Branca de Neve? Pois é, essa história nos foi contada por 2 amigas de nossa família. E nossos contos, eles são sérios. Eles não são essas coisas que as pessoas estão acostumadas a ver hoje em dia. Musicais. Desenhos animados, musicais, isso é coisa da Disney. Mas então, aproximadamente 200 dos nossos contos, muitos deles foram... Recebemos ajudas de uma velha camponesa de nome Doroteia. Então, na memorável data de 1812, nossos contos foram lançados a primeira vez e receberam o nome de Histórias das Crianças e do Lar. Realmente, memorável data, meu irmão. Mas então, o que tu acha de compartilharmos um dos contos com o nosso público? Vamos nessa. Um dos contos que mais gostamos, aquele de 2 crianças pobres, ao qual o pai era lenhador, que tinha uma madrasta, como já diz o nome, má. Muito bem. Certa noite, o casal estava conversando, tentando descobrir uma maneira sobre como sair da sua situação, do seu problema, sua situação financeira. E então, estavam conversando como resolveriam isso. Então, os pais deixaram as crianças no meio da floresta. Mas, como João não era nada bobo, pegou pedrinhas e foi largando ao longo do caminho. E as crianças dormiram. Quando elas acordaram, já estava noite, mas conseguiram voltar e se encontraram novamente com seu pai. Mas, com o passar do tempo, a história voltou a se repetir, pois os problemas continuaram a atormentar aquela família. E então, novamente, a madrasta sugeriu que abandonasse as crianças, porém, dessa vez, mais adentro na floresta, para que elas não conseguissem voltar e ficassem perdidas por lá. Mas então, ao amanhecer, a madrasta foi acordar as 2 crianças. E assim, deu apenas 2 fatias de pães, para que elas passassem o dia inteiro, somente com isso. Desta vez, ao invés de pedras,
João foi marcando o caminho com as migalhas do pão que haviam recebido. Então, as duas crianças caminharam e continuaram a caminhar, mas nada de achar o caminho de volta à sua casa. Então, sentaram-se embaixo de alguma árvore e ali mesmo adormeceram. Pela manhã, quando acordaram, avistaram um lindo passarinho. Então, a doce velhinha acolheu as duas pessoas em sua casa, deu-lhes uma comida deliciosa e duas caminhas muito aconchegantes, que ali dormiram. Aquela bruxa fingia ser muito boa, mas na verdade era uma velha muito má, que usava o seu pássaro encantado para atrair as crianças com a finalidade de comê-las. E, com uma casa toda feita de doce, qual criança não se sentiria atraída, não é mesmo? Realmente, meu irmão, digamos que até nós adultos seríamos recebidos assim. Com certeza. Mas enfim, tem um fato muito importante, que as bruxas são míopes, meia cegas, mas elas têm uma grande vantagem. Tem um olfato muito aguçado, assim como os animais, o que lhes permite cheirar as pessoas mais próximas. Então, pela manhã, a bruxa acordou antes das crianças e foi espiar elas, e observava como suas bochechas eram gordinhas. E então, sem que Maria acordasse, a bruxa pegou João e o levou para um chiqueirinho do lado de fora de sua casa. Não, eu não quero! Vem! Onde você vai querer? Vem! Não, eu quero! Vai me ajudar a preparar a comida do seu irmão. Depois ele deve guardar. E assim que tiver pouquinho, irei comer. Então, assim, Maria, chorando, fez o que a bruxa havia lhe mandado. Saiu e foi sentar-se no seu quarto. Então, 4 semanas após todos esses acontecimentos, a bruxa ia sempre alimentando Joãozinho. Mas Joãozinho, nada bobo, sabia que a bruxa era meio cega. Assim, lhe dava um mocinho para fingir que era seu dedo. Assim, a bruxa não iria acreditar, não ia ver que ele estava na hora de ser cozido. Então, passou-se muito tempo, e a bruxa já havia perdido a sua paciência. E naquela manhã, acordou e decidiu que comeria Maria e João. Posso ir comer com você, seu irmão. Mas antes, quero sua ajuda para a Mas como você não sei fazer isso? Sua boca! Vamos, eu prendi a bruxa. Vamos pegar a mulher para colocar dentro dessa casa. Então, após aprisionar a bruxa, sem nada a temer, as crianças vasculharam toda a casa, acharam de tudo que conseguiam achar de valor e coisas assim. Então, ao saírem da casa, as crianças se sentiam sem rumo, perdidas, sem saber para qual lado irem.
Mas, lembram do passarinho que havia sido mencionado anteriormente na história? Aquele que as levou à casa da bruxa, meu irmão? Exatamente. Esse passarinho agora não era mais amaldiçoado, porque a bruxa havia morrido, e então os ajudou a encontrar o caminho de volta para suas casas. Mas então, as crianças, ao avistarem a casa do pai, ficaram eufóricas. Saíram correndo, berrando, desesperadas para ver o pai. E o pai escutou os gritos, assim como ela saiu correndo para abraçá-las. As crianças então, meu irmão, contou toda a história, desde o passarinho, a casa, o fogão, o chiqueiro. Realmente muita coisa para se contar, né? Verdade, meu irmão. Nossa, essa história me deixou com medo. Eu vou ficar um bom tempo sem passar perto de alguma floresta. Bom, eu também, né, meu irmão? Mas sabe que tem um conto nosso que me deixa mais assustado ainda? Qual deles? Aquele que tem duas pombinhas que furam os olhos de pessoas más. Claro. Mas enfim, Vamos ao conto. Uma mulher era casada com um homem muito rico e descobriu que estava muito doente. E então, em seu leito de morte, ela chamou sua filha e disse para ela que fosse sempre bondosa e piedosa, porque Deus estaria sempre com ela. então, dito isso, a mulher fechou os olhos e veio a falecer. Cinderela, muito triste, ia visitar o túmulo de sua mãe todo dia. E com a chegada do inverno, aquele túmulo se cobriu de neve. Com o passar das estações, veio a primavera. O calor derreteu todo aquele manto branco de neve. E assim, com o passar do tempo também, o pai de Cinderela arrumou uma nova esposa. E essa nova esposa possuía duas filhas. Duas filhas essas que eram muito más. Assim, recém que chegaram na casa, começaram a maltratar Cinderela, pegavam as suas roupas e atiravam para fora do roupeiro, inclusive a colocaram dormir ao lado do forno, onde existia o borralho, que para quem não sabe são as cinzas. E daí que veio o apelido? De borrareiro. Exatamente. Mas então, meu irmão, um dia o pai de Cinderela foi até a feira e pediu-lhe que cada uma de suas filhas gostaria de ganhar. As duas filhas nada interesseiras pediram roupas, joias, perfumaria. E Cinderela, humilde, pediu apenas o ramo do primeiro galho que o pai visse no caminho de volta. Chegando em casa, então, o pai entregou o presente que as filhas haviam pedido, entregou para Cinderela o ramo que ela também havia pedido ao pai. Ela agradeceu a ele e foi ao lado do túmulo da sua mãe. E ali plantou o ramo, o que se tornou uma bela árvore também. E ali chorou muito. Pois é, e naquela árvore que cresceu linda, o ramo, havia um passarinho. Esse passarinho havia de realizar todos os desejos de Cinderela. Então, um dia, o rei anunciou que haveria uma grande festa, e que para essa festa estavam convidadas todas as moças jovens do reino. A finalidade da festa era ajudar o príncipe a encontrar o amor de sua vida. E então, sabendo disso, as irmãs de Cinderela ficaram eufóricas e no dia do baile a pediam para que ajudasse a arrumar o seu cabelo, colocar os seus vestidos, engraxar os seus sapatos. E tudo que Cinderela queria era também poder ir ao baile. A moça mais que depressa foi catar as lentilhas, para que pudesse ir também ao baile junto com suas irmãs. E assim que conseguiu, pediu ajuda de todos os passarinhos que podiam para ajudá-lo. E assim que conseguiu, voltou e entregou a madrasta. Deixa-me ver. Não, Cinderela, você não tem roupa apropriada, seria uma vergonha para a família. Eu irei com minhas filhas. Então Cinderela foi lá ao seu túmulo, chorou e fez o pedido ao pássaro.
Então Cinderela conseguiu seu vestido e mais do que depressa foi vestir-se. Sabe, meu irmão, esse foi um dos contos que eu particularmente mais gostei de escrever. Realmente, muitos detalhes, muitas coisas bacanas de se escrever. Mas sabe que nos contos seguintes tinham carruagens que eram feitas de abóbora, algo assim? Já ouvi também E essa alguma história. coisa assim de ratos que viravam cavalos. Uma O coisa pessoal tem muita criatividade. mais ou menos isso. Mas enfim, Então, chegou o dia do baile. A madrasta e as irmãs estavam lá. E então, quando Cinderela chegou, ninguém a reconheceu. Acharam que era uma princesa de um reino distante. E o príncipe, muito atraído pela sua beleza, foi em sua direção e atirou para dançar. Cinderela então foi para casa. e ao chegarem do baile, a madrasta e as duas filhas perceberam que lá estava a borralheira, deitada no mesmo lugar. Nem haviam percebido que ela tinha ido ao baile. No outro dia, a madrasta e as irmãs já estavam na festa, enquanto Cinderela novamente estava ajoelhada ao túmulo de sua mãe, pedindo para que o passarinho lhe concedesse um outro vestido. E desta vez, foi um vestido ainda mais lindo. Então, Cinderela novamente chegou à festa. E o príncipe já sabia que ela estaria lá. E então, foi novamente direto na sua direção e novamente a tirou para dançar. Mas então, o príncipe, dessa vez usando sua inteligência, pediu para que seus guardas colocassem piche na escadaria, fazendo com que Cinderela perdesse seu sapatinho lá. Então, o príncipe, tendo o sapato de Cinderela, levou-o para casa. E então, na manhã seguinte, falou ao seu pai que não se casaria com nenhuma mulher daquele reino, a não ser a mulher que coubesse o pé naquele sapatinho. Pois então, meu irmão, esse príncipe usou bastante sua cabeça, né? Muito esperto. Muito esperto Realmente, mesmo. como não teve tempo de conversar com a Cinderela durante o baile, a moça tinha que sair muito depressa para chegar em casa, antes que a madrasta e as irmãs chegassem, não é mesmo? Já que não rolou um papo, vamos pro pé. E então, na manhã seguinte, o príncipe foi visitar a casa de Cinderela.
da princesa que eu procurei. Mas então, com o passar do tempo, eles se conheceram. O príncipe a pediu em casamento. Então, foi marcada a grande festa. Onde Depois de 2 semanas, havia chegado o grande dia. O dia em que todos do reino estavam esperando. O dia então que Cinderela se casaria com o príncipe, se casaria com o amor de sua vida. realmente, meu irmão. E sabe aquela parte horripilante que eu falei, que eu comentei, que me deixava assustado? É essa parte. Se lembra das duas irmãs malvadas de Cinderela? Sim, como esquecer delas. Além de cortar uma, ter um dedão cortado, elas tiveram a cara de pau de ir ao baile. É assim, 2 passarinhos elas atacaram, furando seus olhos e as deixando cegas. Bastante Mas cruel isso. as pessoas viram que os povos fizeram isso, mas não as ajudaram, porque sabiam de todas as maldades que elas faziam na vida de Cinderela. Então, chegou o grande dia, chegou o grande momento. Então assim, o casal viveu feliz para sempre. Feliz para sempre. Então, meu irmão, chegamos ao fim de um conto. Exatamente. Esse é o fim dessa história. Mas então, contamos uma breve história da nossa vida, dos nossos contos. Agora acho que é hora de nós nos retirar, não é? É verdade, já está tarde. Uma boa noite, meu irmão. Uma boa noite.